Olá, boa tarde. Eu chamo Liliana Coutinho e estou aqui em nome da Culturgest para vos agradecer a presença e só para fazer uma muito breve apresentação do ciclo que começa aqui hoje, que é um ciclo que se chama Aqui no Universo. Aqui é onde estamos, neste sítio tão amplo que é o Universo. E é um ciclo que foi feito, foi pensado numa colaboração muito frutuosa e que eu quero começar por agradecer com o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e em particular com o Grupo de Comunicação de Ciência e ainda mais em particular com o Sérgio Pereira, que está aqui e que teve connosco também um diálogo sempre muito, muito aberto, muito simpático e muito, enfim, que foi aquilo que nos levou, ou foi esse diálogo também que nos levou a estar aqui hoje. Portanto, eu quero começar por deixar esse agradecimento a esta colaboração institucional. E também um agradecimento a todos os intervenientes, a todos os convidados que aceitaram estar aqui hoje e que vão estar connosco até abril, porque este é só o primeiro momento do ciclo, que tem 4 momentos, eventualmente já se terão cruzado com este programa. Na realidade tem 5, eu já vos falo do quinto, mas já se terão cruzado com este programa no nosso website. Se não se cruzaram, tem lá toda a informação. Há também um microsite que pode, enfim, que é um material complementar onde podem também saber um bocadinho mais sobre estas sessões. Nós começamos hoje com uma conferência titulada A Terra à Luz de Outros Planetas, com Pedro Machado, Ricardo Trigo, que serão devidamente apresentados daqui a pouco por Fábio Silva. Obrigado também pela vossa presença aqui hoje. Depois teremos um outro momento no dia 20 de fevereiro sobre o excesso de luz, sobre toda a questão relacionada com a luz e a investigação que nos chega, as informações também que nos chegam do espaço via luminosa. Mas depois, no mês seguinte, em março, teremos o oposto. Teremos, para além da luz, teremos tudo aquilo que nos chega e que não pode ser visto. A matéria negra, os buracos negros, as ondas gravitacionais, enfim, tudo coisas que estarão cá. Quem sabe falar muito melhor disso do que eu. E no dia 30 de abril vamos ter um olhar para o passado, um olhar para a história das ciências, para a história da astronomia, para a etnoastronomia, para vermos como é que no passado, antes da ciência moderna que temos agora, estávamos a olhar para o espaço e estávamos já, enfim, a traçar conhecimentos também a partir do espaço. No dia 23 de fevereiro, eu falei-vos de um quinto momento que eu queria chamar a atenção também para ele. Nós temos um concerto que está neste momento a ser preparado, está a ser composto neste momento, uma compositora que se chama Nick Kolkweid, que está a trabalhar com um artista plástico e que irá recriar aqui na Culturgest também uma situação imersiva, um pouco como se estivéssemos dentro de um planetário também, numa situação ela trabalha muito no âmbito da música eletrónica, portanto convido-vos também para essa experiência no dia 23 de fevereiro. Não quero falar muito mais, era só mesmo para vos desejar uma boa conferência e vou passar então a palavra ao Fábio Silva. Obrigado e uma boa tarde. Muito boa tarde a todos. É um gosto enorme estar aqui. O meu nome é Fábio Silva, sou criador do projeto de comunicação de ciência Universo Perpendicular, onde comunico ciências do espaço em particular, através de um ângulo diferente. Para mim é um enorme gosto ver que se dá espaço à ciência e, portanto, muito obrigado a todos por terem vindo à Culturgest e ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço por terem organizado este ciclo tão importante. E é um gosto enorme estar presente aqui no Universo, neste ciclo de debates para falar da Terra vista de um ângulo diferente, vista à luz de outros planetas. Isto porque aqui no Universo é onde descobrimos com fascínio como os limites da nossa compreensão também sobre o nosso planeta se estendem além das fronteiras da Terra. E daqui da Terra, olhando bem para cima, para esta vasta arena cósmica, somos testemunhas de uma dança intrincada entre planetas que ecoam histórias, segredos e lições que têm imenso para nos contar. Hoje falamos, sobretudo, do nosso planeta à luz de outros planetas, em particular de um muito próximo de nós, Vênus. Permito-me um atrevimento, aqui também em relação aos nossos convidados, mas talvez mais do que
uma irmã gêmea do nosso planeta, o seu nome insinua que podia ter sido a cara metade da Terra. Um casal que nunca foi, perfeitos à imagem um do outro pela sua natureza, numa dança cósmica de vida que, pelo menos hoje, não acontece. Infelizmente, algo correu muito mal a Vênus. Ficou visivelmente irritada, a ferver e muito ácida, e ainda hoje estamos a tentar perceber o que se passou graças às ciências planetárias, e uma coisa é certa: hoje não há clima entre nós e a Terra. E Vênus. E até com a Terra, felizmente, que temos. Vênus, pela sua graciosidade, suspiramos por ela desde sempre. Os gregos e romanos endeusaram-na, Van Gogh pintou-a na sua noite estrelada, e de tanto suspirarmos, Vênus foi o primeiro mundo alguma vez explorado por nós com uma sonda. Um mundo que imaginávamos convidativo e caloroso era, afinal, um lugar inóspito e terrível. Desde então percebemos que a natureza é capaz de transformar um mundo que poderia ser um potencial paraíso numa relação complicada com a vida. No entretanto, graças aos extraordinários avanços da ciência e da coragem da exploração espacial e de todos os que a tornam possível, hoje conseguimos ouvir os sussurros de Vênus que, talvez mais por carinho do que em fúria, têm tanto para nos ensinar sobre a Terra. Mas não é apenas para Vênus que olhamos, hoje falaremos também sobre as preciosas lições que as atmosferas de Marte, Júpiter, Saturno e de incontáveis exoplanetas, bem além do Sistema Solar, têm para nos ensinar. Hoje vamos acima de tudo, e esta é a mensagem que gostaríamos que saíssem daqui hoje com ela: compreender como olhar para cima é e deve ser também olharmos por nós e pelo nosso planeta. E que melhor forma de olharmos para a Terra à luz de outros planetas do que pelo olhar não de 2 planetas, mas de 2 estrelas. Estão cá hoje 2 dos melhores e mais reputados investigadores portugueses em ciências planetárias e climatologia. Senhoras e senhores, temos connosco Pedro Machado e Ricardo Trigo. Uma salva de palmas para as 2 estrelas que temos connosco. Que merecem. São nossas rockstars, literalmente. Nós vamos ter 2 momentos, 2 exposições de ambos. Vamos começar com o professor Ricardo Trigo. Eu faço apenas uma breve introdução sobre ambos. Ricardo Trigo, dispensam apresentações de resto, mas está no protocolo. Ricardo Trigo é especialista em climatologia no Instituto Dom Luís e é professor no Departamento de Engenharia Geográfica e Geofísica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Com mais de 300 artigos publicados, Ricardo Trigo está desde 2019 na lista dos 2% dos investigadores mais citados no mundo. As suas áreas de estudo incidem sobretudo nos domínios dos riscos naturais, incluindo inundações, grandes tempestades, secas, deslizamentos de terra, ondas de calor e incêndios florestais, e em particular como estes fenómenos na Europa são impactados pelas alterações climáticas. No seu currículo conta com inúmeras distinções e premiações, desde as quais se destaca o título Doutor Honoris Causa pela Universidade de Extremadura. E já de seguida teremos uma exposição sobre como ver a Terra à luz dos planetas na perspectiva da Terra. Depois teremos o professor Pedro Machado, é investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com mais de 40 artigos científicos publicados. Participa em missões espaciais da Agência Espacial Europeia e Japonesa. O percurso científico teve como ponto de partida o estudo da atmosfera de Vênus, onde fez a diferença com o uso de tecnologias Doppler, úteis também nas análises das atmosferas de Marte, Júpiter e Saturno. Pedro Machado também olha com atenção para planetas além do Sistema Solar, com cargo de direção na importante missão Ariel. Para terminar, se dúvidas houvesse, Pedro Machado tem mesmo deixado marca no cosmos, tem um asteroide com o seu nome, 32.599, Pedro Machado, um belíssimo nome. Dúvidas houvesse, se não são de facto 2 superestrelas. Passo a palavra a estes 2 belíssimos oradores, primeiro com o Ricardo Trigo sobre a perspectiva da Terra, sobre como podemos aprender sobre os outros planetas. Muito obrigado. Bem, então, muito obrigado pela apresentação. Antes de mais, agradeço imenso o convite da Liliana, da Culturgest, e perante esta apresentação do Fábio, até fico sem palavras. Na verdade, recentemente, nós trabalhamos em 2 departamentos distintos, mas a minha formação também é de Física e, na verdade, chegámos à conclusão que andámos lá nos mesmos anos e começámos recentemente uma colaboração.
E a razão é muito simples, porque há muitos aspectos daqueles que me preocupam mais na variabilidade de extremos e alterações climáticas da Terra, começam a ser relevantes à medida que obtemos mais informações, primeiro dos planetas vizinhos, mas, num futuro próximo, de exoplanetas que circundam outros sistemas solares. Chamar a atenção que os planetas com atmosfera significativa do sistema solar, como Marte, Vênus, Júpiter, não apresentam um comportamento constante. Se olharem para Marte aqui em junho de 2001 e depois em setembro, podem ver uma alteração muito significativa que tem a ver com estas tempestades aperiódicas que ocorrem em Marte e que, portanto, mudam de forma muito significativa a sua aparência e a sua visibilidade a partir de sondas e a partir da Terra. Há variação tanto de caráter sazonal, porque também tem estações tal como a Terra, e há variações de caráter interanual e episódicas. Do ponto de vista de evolução, reparem aqui como a famosa mancha vermelha de Júpiter, há cerca de 50 anos, era muito maior e tem vindo a diminuir para imagens mais recentes. Mas estas preocupações são centrais aqui para o meu amigo Pedro Machado e ele falará disso com mais propriedade. Eu preocupo-me mais cá em baixo, terra a terra, e aquilo que tenho para dizer nos poucos minutos que prometi falar, na verdade não são as melhores notícias. Vocês imagino que sejam inundados de informação sobre alterações climáticas. Eu gostaria de mostrar 3 ou 4 aspectos que são particularmente relevantes à escala global, europeia e para Portugal. Começo por uns gráficos que saíram muito recentemente e que foram bem mencionados na imprensa, onde vocês podem ver com várias bases de dados que são apresentadas segundo as várias linhas, mas podemos ver que a partir dos anos 50 a subida da temperatura média superficial do globo tem vindo a subir de forma inexorável. E deixem-nos dizer que nem sequer é o melhor indicador. O melhor indicador para alterações climáticas não é a temperatura média da atmosfera, mas a temperatura média dos oceanos, incluindo todos os oceanos, porque cerca de 90% da energia extra que as alterações globais antropogénicas estão a injetar no sistema estão a ir para os oceanos. Não estão a ir para a atmosfera, nem para os solos, nem para o gelo. Tudo isso somado são apenas 10%. No entanto, vê-se perfeitamente esta subida. Se nos cingirmos aos últimos 50 anos, podemos ver esta subida praticamente constante. Se tivesse ali a série para os oceanos, veriam que é mesmo constante. Aqueles up and downs que podem ver aqui, por exemplo, em 2023, 2016 ou este pico, correspondem àqueles anos que a alteração global sofre um kick para cima proveniente da ocorrência de um El Niño. Portanto, estes picos, muitas vezes, correspondem a anos de El Niño, que é uma variação interna do sistema, que não está dependente das alterações climáticas, mas isto são péssimas notícias, porque alguns destes anos que vocês veem aqui, como estes anteriores, são anos de Laninha, onde a temperatura global devia ser muito mais baixa. Portanto, reparem o que é que são anos frios, na última década, como estes, são muito mais quentes do que os anos em que a maior parte de nós nasceu. Portanto, o clima está a ficar muitíssimo mais quente à escala global e gráficos como estes depois poderemos ver a acontecer para todas as regiões. Mas, na verdade, o problema é substancialmente maior. Por várias razões, eu só vou referir 2 ou 3. A maior parte de nós não está muito sensível às alterações climáticas médias. Muitos de vocês até poderão ter dúvidas: o que é que me interessa se o planeta aquece 1,5 graus, 2 graus, porque é que eles estão obcecados com isso? Bem, deixem-me mostrar alterações climáticas que já ocorreram. Este gráfico que vocês veem aqui são das temperaturas entre os anos 50 e 2011, portanto já é passado, e apresenta as anomalias no hemisfério norte, verão, portanto todas as estações da Europa, Estados Unidos, Canadá, Rússia, por aí fora, e das quais tirou-se a climatologia, o valor médio para 30 anos no início. O que é que se vê? Vê-se que as anomalias, a ocorrência de extremos frios ou extremos quentes, comportava-se muito bem entre os anos 50 e a curva aqui desta década, 71-80, e depois o que é que vemos? Paulatinamente, toda esta distribuição, que nós chamamos curva gaussiana, a emergir para a direita do gráfico. O que é que isso significa?
que anomalias de 2, 3 graus eram muito pouco frequentes há 50 anos e passaram a ser, não no futuro, mas num passado, passaram a ser muito mais frequentes. E, aliás, não é preciso ser um expert em climatologia. Se eu vos perguntar qual é que vai ser a distribuição das anomalias de temperatura no hemisfério norte de verão da década que já acabou em 2021, vocês desenhariam qualquer coisa deste género. Isto significa que vamos ter, e estamos a ter, extremos de temperatura que nunca ocorreram no passado recente. Provas disso, bem, todos os anos, lembram-se dos 40 graus em Londres? Os 40 graus em Londres nunca foram registados em 300 anos de dados. Aliás, eu vivi nos anos 90 em Inglaterra e a temperatura máxima até 1999 era 37, qualquer coisa. Portanto, nos últimos 25 anos, a temperatura máxima de Inglaterra, onde há dados com 300 anos, passou de 37, tal para 40 graus. E vai subir mais nas próximas décadas, sem a mais pequena dúvida. E este tipo de extremos é aquilo que nos marca. Nós somos marcados pelos extremos e não pelos valores médios. Outro tipo de situação são as grandes secas. Por exemplo, nos últimos anos ocorreu uma enorme seca, 2011, 2012, todo o território foi muito afetado, com precipitação significativamente abaixo. Isso não seria dramático se nós, quando começamos a olhar para essas coisas, verificamos que as 3 maiores secas dos últimos 100 anos, até nós termos feito esta análise, estavam todas num cluster nos últimos 15 anos da análise. As maiores secas da Península Ibérica, que eu deveria incluir, mas na altura não foi feito, o que aconteceu em 2016-17 e agora em 2022, as maiores secas dos últimos 120 anos ocorreram todas no século XXI. São todas devido à falta de precipitação? Não, a precipitação é importante, mas não é o mais relevante. O mais relevante é o aumento da temperatura, que faz com que a umidade no solo desapareça mais rapidamente, por enfatizar a evapotranspiração, ok? E, portanto, isso tem uma enorme consequência. Do lado das ondas de calor, que não é independente das secas, elas vão de braço dado, coisa que nós não sabíamos até há 20 anos, mas a chamada mãe de todas as ondas de calor ocorreu precisamente há 20 anos. No verão de 2003, muitos se lembrarão, a área ardida em Portugal, que já é a mais elevada da Europa, de repente subiu espetacularmente e na Europa toda tivemos cerca de 60 mil mortos acima daquilo que era expectável para a altura. Eu, na altura, com uma série de colegas, olhámos para a mortalidade em França para estes 15 dias e tudo o que vocês veem nestes departamentos franceses, a cor castanha, significa que morreu mais do dobro do que era expectável para aquele período. Okay? Só em França morreram cerca de 15 mil pessoas a mais. E a razão é uma intrusão de ar muito quente do norte da África que entrou pela Europa Ocidental adentro. Este tipo de fenómeno, nos últimos 20 anos, voltou a ocorrer várias vezes e com uma intensidade perfeitamente compatível com esta onda de 2003. Porquê tanta gente morrer ali quando as temperaturas mais elevadas em França foram observadas aqui em baixo? Porque quando calculamos as anomalias, esta zona à volta de Paris e da Bretanha e da Normandia são as zonas onde a anomalia foi maior, como vocês podem ver aqui. Esta zona aqui significa que a temperatura foi mais de 10 graus acima do que era expectável para aquele período durante 15 dias. Não é um dia, é 15 dias, ok? E esse tipo de onda de calor, ainda estava uma série de grupos a estudar, imediatamente em 2010 tivemos uma onda de calor na Rússia ainda mais intensa do que a de 2003. Podemos ver aqui à escala de uma semana, de 15 dias, de um mês, do verão todo. O vermelho indica a intensidade e todos os pontinhos assinalados a negro significa que foi recorde de temperatura naquela escala temporal quando consideramos os 140 anos anteriores. Portanto, nunca, nesta zona toda que vai desde a Polónia e abrange grande parte da Rússia, nunca se verificaram temperaturas nestas escalas temporais que são muito diferentes. Nós estamos habituados a ouvir falar onda de calor uma semana, no máximo 2 semanas. Aqui eu estou a falar do mês e do verão todo. E bateu todos os recordes numa série de zonas. De tal forma que nós pegamos nos dados da Europa toda e em conjunto com uma série de colegas europeus, temos dados suficientes na Europa de temperatura para 300 anos, conseguimos calcular muito bem, e para trás temos gelos, pólenes, anéis de árvores que nos permitem reconstruir muito bem a temperatura desde o início do século XVI. E, portanto, temos 500 anos de anomalias para a Europa toda.
E é o que vocês veem aqui. Portanto, tudo que são anos frios estão para a esquerda, tudo que são anos quentes estão para a direita. E o que é que começamos a ver? Que a frequência é bem caracterizada, mais uma vez, por uma curva deste género, mas no início do século XXI começamos a ter muitas temperaturas muito elevadas, 2007, 2006, 2002, o verão que eu acabei de falar, 2003, já fora da curva gaussiana, e 2010. E quando nós olhamos para isto, em 500 anos temos 2 que estão fora daquela curva, começamos a assustar. Em 2010, e estes dados nós publicámos numa revista muito importante, na Science, foi quando eu percebi, eu estou a ver as alterações climáticas à minha frente. Foi a primeira vez que eu percebi, isto está a acontecer em tempo real à minha frente. Eu sabia que ia acontecer, mas não tinha a percepção que era tão rápido. Acelerando, e não maçando-vos, porque senão ficaria aqui 2 horas só a falar de ondas de calor e de secas, passo para 2017, toda a gente se lembra dos incêndios que infelizmente mataram 65 pessoas logo aqui em Pedrógão em junho e depois mais 50 em outubro. Notem que oficialmente a estação dos incêndios em Portugal até esta altura era só julho, agosto e setembro. Junho a vermelho e outubro estava fora da estação oficial. Essa própria definição, que já não faz sentido, mudou pós os incêndios de 2017, em que nós começamos a ver ondas de calor a afetar antes e depois daquilo que era típico, ok? Isso aconteceu aqui, tem vindo a acontecer com alguma frequência. 2017 toda a gente se lembra, porque morreu muita gente e porque foi catastrófico. Mas vocês lembram-se da onda de calor no início de 2018, em que as temperaturas na primeira semana de agosto bateram todos os recordes em Portugal? Muitos de vocês já não se lembram. E a razão por que não se lembram é porque não ardeu nada comparável com 2017. E porquê? Porque já tinha ardido e demora tempo a que voltem a haver os combustíveis para arder, e porque houve muito menos ignições, porque as pessoas estavam com tanto medo e a polícia e o exército e as autoridades impediram que houvesse tantas ignições como tinha havido em 2017. Esse fenómeno voltou-se a repetir em 2022. O ano 2022, o verão, foi tão mau como o ano 2017, mas houve muito menos ignições. A prova de que foi, tudo o que vocês veem aqui, o recorde de temperatura dos últimos 100 e tal anos foi batido. Lisboa, que tem dados com 160 anos, passámos de 42, que era o máximo, para 44. Esses saltos de 2, 3 graus são o trademark de alterações climáticas. O mesmo aconteceu em 2019, 2 super ondas de calor. Tudo o que está assinalado com cinzentos e pretos significa que o recorde de temperatura absoluto foi quebrado nessa região. E na Europa Ocidental houve mais 2 mega ondas de calor. Só, por exemplo, deixem-me dizer que em França o recorde era de 44,1 graus em 2003, na famosa onda de 2003 que eu acabei de falar, e nesse ano passou para 46 graus. Não é assim que os recordes de temperatura se batem normalmente. Os recordes de temperatura batem-se para um país inteiro de 0,2, 0,3 graus. Subir 2, 3 graus é uma coisa anómala. Significa que as distribuições estão a mudar de uma forma muito considerável. De tal forma que quando nós revisitamos aquele primeiro gráfico que eu vos mostrei com os 500 anos e acrescentamos mais alguns, reparem que 2013 e 2010 eram os mais, e agora começamos a ver 2018, 2019, 2016, e começamos a ver que tudo isto está paulatinamente a ir mais para a direita, e este é o gráfico que estamos a tentar publicar agora, isto tudo numas revistas bastante conceituadas, para vocês verem onde é que estamos. O verão de 2022 está aqui, está completamente... Eu estou a ver, cada vez tenho que pôr o gráfico mais estendido para a direita, porque o primeiro gráfico já não dá. Ok? Isto são valores médios para a Europa toda, para 3 meses. Não é uma onda de calor de uma semana ou 2. O verão todo na Europa, e vejam onde é que está, 22, 21 e 23, estão a ficar em valores que eram impossíveis, não há 200 anos, mas há 40 anos. Qual é que é o drama? É que isto vai ser o valor médio daqui a 2 décadas. Os nossos verões médios vão ser isto dentro de pouco tempo. E rapidamente vamos bater os recordes. Ok? Portanto, essa mensagem convém que passe. Qual é a razão principal para isto? Qual a ligação com os outros planetas? O aumento constante de gases de efeito de estufa, liderados pelo CO2, mas secundados pelo metano e por outros gases de efeito de estufa que continuamos a libertar.
É só uma questão de ondas de calor e de secas na Europa, na Península Ibérica? Não. Deixem-me mostrar. Por exemplo, na Califórnia, entre 2000 e 2022, estamos num estado que eles consideram permanente de seca. O que o gráfico mostra é a percentagem da área da Califórnia toda nos estados, nas diferentes classificações de seca, ok? E nunca, nos 1300 anos anteriores, para os quais temos dados de anéis de dados muito bons, se verificou um período de 20 anos com seca tão intensa, ok? Eu lembro de, em 2002, ter vindo de Inglaterra e de achar muito grave esta seca. Depois isto melhorou, voltou a ter uma maior, melhorou um bocadinho, voltou a ter uma mega seca, melhorou e estamos outra vez no meio de uma super seca. Na verdade é considerada uma contínua. E as áreas apanhadas. No Chile passa-se algo semelhante, se não pior. O Chile, a zona central do Chile, onde vive a maior parte da população, incluindo Santiago, Valparaíso e por aí fora, e onde temos a grande produção vinícola e onde de facto vive a maior parte da população, todos os anos, 2010 até à atualidade, isto termina em 2018, simplesmente porque foi na altura a análise que os colegas fizeram, a precipitação deveria estar média, deveria estar aqui no zero. Estão a ver, esta linha aqui, para este ano, é o valor médio. Estava nestas estações todas abaixo. No ano seguinte, abaixo. No ano seguinte, abaixo, aqui acima. Abaixo, abaixo, abaixo. Portanto, está numa seca permanente, com muito menos neve nas montanhas e está-se a tornar um permanente problema para lidar do ponto de vista de recursos hídricos. Porquê é que isto está a acontecer? E porquê é que a cidade do Cabo e a Austrália também estão a ter secas e incêndios florestais e ondas de calor de uma forma crescente? Todos estes sítios são sítios caracterizados por clima mediterrâneo. O Mediterrâneo, propriamente dito, a Califórnia, Chile, o sul da África do Sul e a Austrália. O que é que caracteriza todos estes sítios? Na circulação atmosférica, a principal célula tridimensional, desculpem ter que vos relembrar a geografia, chama-se a célula de Hadley, onde o ar ascende aqui nesta zona e chove muito nos trópicos e depois volta a baixar aqui a 30 graus norte e aqui a 30 graus sul. Estas zonas onde a célula de Hadley tem o seu movimento descendente é as zonas onde se concentram os grandes anticiclones sobre os oceanos e os desertos sobre o continente. E como vamos ver, estas células de Hadley também caracterizam o clima nos outros planetas com atmosfera. Umas mais, outras menos, consoante alguns outros pormenores de circulação. Outro aspecto que também caracteriza a nossa é esta zona que vocês veem aqui, existe a chamada corrente de jato e aqui outra corrente. São aquelas correntes que vêm de oeste para leste com velocidades muito elevadas e que fazem com que os voos da Europa para a América sejam muito mais lentos do que os voos da América para a Europa. São essas correntes de jato, tanto no hemisfério norte como no sul, no mesmo sentido. Conclusão, as alterações climáticas induzidas pelo aumento do CO2, que esperemos nunca faça com que o clima na Terra se aproxime de Vênus. Mas aquilo que está a fazer, já nas últimas décadas, e que nós sabemos que é muito difícil contrariar para as próximas décadas, vai ser expandir o tamanho daquela célula de ar. Portanto, imaginem que isto, em vez de descer aqui, desce 300, 500 km mais a norte. Faz com que a zona seca do norte da África passe para o sul da Ibéria. E, portanto, nós estamos a sofrer esta desertificação, em grande medida, por via da parte dinâmica. E é isto que este gráfico mostra, o aumento do número de dias secos a afetar as zonas que eu falei, Mediterrâneo, Chile, por aqui fora. E, para terminar, é de salientar então a conexão que grande parte, para além da constituição da atmosfera ser profundamente distinta, no início, o Pedro poderá falar nisso, era muito mais próxima, entre a Terra, Marte e Vênus. Entretanto, a Terra evoluiu de uma maneira muito diferenciada de Marte e de Vênus, mas há outros aspectos essenciais que são esta questão da dinâmica dominada pela célula de Hadley nos trópicos, depois há outras menos intensas, chamadas de Ferrel aqui, que, à sua maneira, todos os planetas com atmosfera significativa, no caso de Júpiter, que é muitíssimo maior que a Terra, tem muito mais células, como vocês podem ver aqui, e reparem que também tem várias correntes de jato também aqui assinaladas.
No caso de Vênus, que é um caso muito particular, Vênus tem uma rotação muito lenta, praticamente não roda à medida que anda à volta do Sol, e acaba por ter apenas uma célula de Hadley que vai desde a zona que aquece virada para o Sol até à zona do outro lado do planeta. Mas sobre isso aqui o Pedro falará com mais propriedade e era essencialmente isto que eu tinha para vos dizer. Obrigado. Sem problema algum. Por favor, dê-nos a fórmula sobre aquilo que sabe de Vênus, como evitar a tragédia. Estamos à espera disso. Pois. As estrelas também morrem. Pois. Ah, mas era para falar de planetas, não é? Então vamos começar por falar nesta pleiade de planetas que estão à volta dos exoplanetas. Isso é uma coisa nova que nós sabemos hoje. Quase todas as estrelas têm planetas à volta. Como é que vamos detectá-los? Como é que vamos encontrá-los? Eu sei que estou a fugir um bocadinho ao tema, mas já lá chegamos. É importante falarmos nisso. Então, imaginem a aglomeração da matéria. E depois, quando esfregamos as mãos, a temperatura sobe e sobe e começa a haver a fusão termonuclear. E então, a partir dos átomos mais simples de hidrogênio e hélio, vamos começar naquelas fábricas fantásticas a gerar cada vez núcleos mais complexos. Mas as estrelas são como nós, também morrem. Mas não faz mal. Porque fica o legado. Espero eu como nós, o legado que nós vamos deixar. E o legado das estrelas, quando morrem e quando se desintegram, espraiando-se na sua constituição, estão lá os átomos mais complexos. E depois, a partir deste material, voltam-se a aglomerar novamente e nós dizemos que há a gênese de uma estrela de segunda e de terceira geração e por aí fora. Então nós vamos olhar para que estrelas, se queremos encontrar o ET ou o Alf, espero que não seja o Alien, que este é muito mau, para onde? Para estrelas de terceira, quarta geração, sim, que já têm átomos mais complexos. As primeiras não. As primeiras têm hidrogênio e hélio. Bom, isto para falar na composição e para falar nos átomos, porque a ligação entre as estrelas e os planetas é muito importante. Então, já temos aqui os nossos planetas. Então, podemos ver que temos aqui vários planetas, uns maiores, outros menores. Vamos falar primeiro nos planetas rochosos ou telúricos, como nós costumamos dizer, e que estão aqui na pontinha. Vamos falar essencialmente nos que têm a atmosfera em equilíbrio hidrostático, do tipo terrestre, como Vênus, a Terra, Marte. Já viram que Plutão está completamente fora do plano onde estão os outros planetas? Será que tem a ver com a reclassificação? Pois tem. É essa uma das evidências. Mas não vamos falar nisso agora. Não vamos falar de Plutão. Não é que a gente goste menos dele, não. Mas vamos falar então dos planetas que têm uma atmosfera em equilíbrio, como Vênus, a Terra, Marte, e há uma lua de Saturno chamada Titã, que também é muito interessante. Mas lembram-se que eu falei daquilo que nos irmana a todos, que somos, como diria o Carl Sagan, somos feitos de pó de estrelas. Toda a gente já ouviu isto. Mas eu diria que às vezes também há dias mais cinzentos, e o Ricardo Trigo esteve a falar aqui daquelas coisas horrorosas que nós andamos a fazer ao planeta Terra e que nós vemos os dados e que vamos partilhar convosco para, na vossa liberdade, vendo as evidências, tirarem na vossa liberdade, na vossa consciência, tirarem as vossas conclusões. Que acho que é assim que a ciência deve ser. Mas então, o que nos irmana, estava eu a dizer que há dias mais escuros, mais cinzentos, mas reparem, na verdade nós somos feitos daqueles átomos feitos nas estrelas, e os átomos feitos nas estrelas, na verdade, são feitos de energia super concentrada. Cada um de vós, cada um de nós é feito de luz. Nós somos feitos
de luz hiperconcentrada. Não há depressão que resista a isso, hein? Vamos olhar para outra coisa agora. Porquê que eu falei nas estrelas? Tem muitos números, e tanto o jantar até se calhar vai fazer mal à digestão. Eu só vou apontar para duas coisas, que é, reparem, se os planetas rochosos se formaram mais ou menos ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma zona do espaço, na verdade tem uma razão musical, que chama-se a regra de Titus-Bode, que é música pura. Pois, a música está sempre ligada com a ciência. Ou acham que a regra do octeto, a coisa mais quadrada da ciência, que é a tabela periódica, as oitavas, não são as oitavas do piano, são as oitavas do piano. Até porque a descoberta da tabela periódica pelo Sr. Mendeleev não foi devido ao seu lado científico. Às vezes é preciso pensar fora da caixa, ter uma visão diferente. E ele, o Sr. Mendeleev, era pianista de concerto. E a regularidade dos elementos, porque ele também era geofísico, geólogo, nos elementos que fazem parte da natureza, é que ele viu, isto tem aqui uma regularidade que é igual à da música. E é igual à da música? Pois, é a mesma. Se calhar vamos conseguir seduzir mais alunos a gostarem mais da matemática e da física. Bom, mas tenho aqui uns planetas para partilhar convosco. E o que eu vos queria dizer agora, eu falei aqui da posição musical que eles estavam, mas eles formaram-se muito próximo uns dos outros a partir do mesmo material primordial. Reparem, não era de esperar que a natureza da atmosfera primordial de Vênus e de Marte, afinal é igual, 95%, 96%, de dióxido de carbono e 3% de azoto, nitrogênio, como se diz hoje, são iguais. Pois, claro que são iguais. Depois há muitas diferenças que vamos falar já a seguir. Mas a composição primordial era igual. Então, de onde é que vem a grande diferença? Costuma-se dizer que Vênus e Marte são muito diferentes da Terra. Não. A Terra é que é muito diferente de Vênus e de Marte. Está aqui já uma parte da evidência, que eu acho que é bastante clara. Mas então vamos ver. Eu vou-vos falar de algo que ainda não vê nos livros. Obrigado por terem-nos vindo ouvir hoje, ao fim da tarde. Sei que muitos de vocês foi uma terapia para curarem as vossas insónias, eu sei. Mas, apesar disto, espero que levem qualquer coisa para terem sonhos lindos. E uma das coisas que eu quero partilhar convosco é algo que ainda não vê nos livros e que tem a ver com isto. Já vem nos livros. Nós já sabemos que na prototerra, quando se estava a formar, quando se formou, e depois houve um corpo que não sabia bem as regras de trânsito e que colidiu com a prototerra. Ainda não havia dinossauros, não há problema. Mas desta colisão formou-se a Lua. Isto vem nos livros, nós já sabemos há muitos anos. Mas há uma coisa que nós não sabemos ainda. Reparem, qual é a grande diferença? Agora isto ainda não vê nos livros, porque o que vê nos livros é que a água na Terra veio dos asteroides e dos cometas. Mas a razão isotópica cola muito bem. Não cola assim tão bem. A novidade é essa. Ainda há muita discussão sobre isso que eu vos vou falar. Mas as evidências, uma tem 2 meses, que ainda não está aqui. É que o corpo que colidiu com a Terra era um mundo oceano. Por exemplo, há luas, como a lua de Júpiter, chamada Europa, para onde está a caminho neste momento a missão mais cara da Agência Espacial Europeia, que é a missão de JUICE. Essa lua Europa, que é uma luazinha, tem mais do dobro de toda a água que existe no planeta Terra. O Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, mais do dobro de toda a água nesta pequena lua. Faz diferença? Toda a diferença, como vamos ver. Portanto, isto é a nova ciência. Portanto, nós temos muitas razões para gostarmos da Lua. Porque a Lua teve a ver, isto é a posição
onde há reservatórios de água na Lua, porque o espaço ajuda-nos a pôr em contexto o nosso próprio planeta. Eu ando a aprender imenso na colaboração com o Ricardo Trigo e com outros colegas que estudam a Terra, porque eles sabem as coisas em pormenor. Nós conhecemos casos extremos, mas pôr em contexto a Terra pode ser muito interessante para o que nós estamos a tentar perceber mais sobre o universo. Claro que usamos, por exemplo, estes grandes telescópios. Amanhã vamos começar a usar este telescópio que está aqui para fazer observações de Vênus. É um telescópio da NASA chamado IRTF. Nós vamos continuar a fazer estas observações para tentar destrinçar um pouco mais, levantar um pouco do véu de nuvens de ácido sulfúrico que cobre na íntegra o planeta Vênus. Também usamos sondas espaciais. Esta é a Venus Express, que eu conheci há uns anos, mas agora aproveito para dizer que desta nossa colaboração, desde a quinta-feira passada, a Agência Espacial Europeia adotou uma nova missão que nós estamos a construir e que Portugal tem um grande contributo científico e também de engenharia. Parte da nave vai ser feita cá em Portugal e que eu e o Ricardo Trigo fazemos parte desta missão espacial que se chama Envision e que foi agora adotada pela Agência Espacial Europeia. Bom, então vamos começar a falar destas diferenças que há na Terra e porque é que elas podem ser revertidas. Tem a ver com esta grande quantidade de água. Porque a água dissolve o dióxido de carbono. Não sei se recordam, tinha uma quantidade brutal de dióxido de carbono, 94%, recordam-se, que eu mostrei há pouco. Bom, até houve uns monges que há uns anos atrás viram que o dióxido de carbono se dissolve bem na água e até pode formar a cerveja. Mas essa dissolução, apesar de eu estar um pouco a brincar, quase sempre quando eu estou a brincar estou a falar de coisas muito sérias. A dissolução do dióxido de carbono na água, então vamos retirar o dióxido de carbono na Vênus, vamos pôr muita... uma experiência mental, claro. Vamos supor que temos muita água em Vênus, então vai-se dissolver nestes oceanos aquela grande quantidade fantástica de dióxido de carbono. Retiramos o dióxido de carbono, o que é que fica? Os 3% de nitrogênio que são com o azoto, que é o azoto que nós temos na nossa atmosfera hoje. Aqui na Terra, os 70 e muitos %. Pois, por isso é que a densidade da atmosfera na Terra e a pressão à superfície não são 94 bares, ou seja, 94 atmosferas como em Vênus, que é como se estivéssemos a 1000 metros de profundidade no oceano, que uma lata de refrigerante é completamente amassada. Portanto, se nós retirarmos o dióxido de carbono, temos esta suavidade que temos hoje neste belíssimo planeta ainda, que é o planeta Terra. Mas a água pode saturar com tanto dióxido de carbono. O dióxido de carbono, quando é dissolvido na água, fica um pouco ácido, o ácido de carbónio. Pois, por isso é que se põe o dióxido de carbono para preservar os alimentos, o fumeiro, o pão. Pois, o fermento para o miolo do pão com os buraquinhos, que é a libertação do dióxido de carbono, porque o dióxido de carbono, quando está úmido, fica um bocadinho ácido, e fica um bocadinho ácido, morrem as bactérias. E estamos a preservar os alimentos. Estão a ver como é que está tudo interligado. Mas já vamos falar dos pães daqui a pouco. E queria falar noutra coisa, que é o facto de haver a água funciona como lubrificante. E as camadas de rocha podem deslizar umas pelas outras. E além disso, houve uma coisa especial que foi a vida e as rochas carbonatadas, e a água ajuda a tornar mais plástico, ou seja, diminuir o atrito, e há tectónica de placas e literalmente nas zonas de subducção temos este excesso de dióxido de carbono a ser desenterrado. Claro que nós vamos depois aos poços de petróleo e não sei o quê e retiramos o dióxido de carbono e pomos na atmosfera outra vez. Pois há outra coisa muito interessante que são os campos magnéticos. E os campos magnéticos, quando o planeta roda e tem um núcleo que está em altas temperaturas, está ionizado, quando temos um excesso de cargas elétricas em rotação, nós chamamos o princípio de Faraday ou do dínamo, gera-se um campo magnético, é uma espécie de escudo transparente que nos protege das partículas do Sol. E isso também é muito importante porque protege a nossa atmosfera. Mas Vênus não tem atmosfera.
Mas o Ricardo Trigo disse que Vênus roda muito lentamente, pois não é eficiente para gerar um campo magnético. E Marte? Marte roda como a Terra. Um dia em Marte são praticamente 24 horas como na Terra. Então devia funcionar tão bem. Mas aí temos que voltar aos pães. Imaginem que nós temos aqui, está toda a gente a ver, agora vou começar a ouvir toda a gente a salivar, estamos quase na hora do jantar, temos um pão alentejano fabuloso, acabado de sair do forno, e uma carcaça ao lado. Qual é o que arrefece mais rapidamente? A carcaça. Ao fim de um bocadinho já perdeu muito da sua energia interna. Era isso que eu vos queria dizer. Como Marte perdeu o seu calor interno, a sua condutividade térmica foi muito maior ou muito mais rápida, arrefeceu, o fenómeno do dínamo já não funciona tão bem. Não tem campo magnético, então o vento solar, que são as partículas que são assopradas pelo Sol, e também os raios cósmicos, mas principalmente o vento solar, vai provocar a depleção da atmosfera, ou seja, vai arrancar a atmosfera. E é por isso que a atmosfera de Marte é muito mais diáfana, é muito menos densa do que a Terra. Não há campo magnético por uma razão diferente de Vênus, como viram há pouco. E não há tectónica de placas em Vênus, não há tectónica de placas hoje em Marte. Mas há outras coisas. E uma das coisas que eu vos queria dizer é que, à medida que Vênus anda na sua órbita, vai perdendo o resto da água que teve alguma no passado. Aí sim, pelas razões utópicas, que aí cola diretamente com a água que adveio da formação primordial e da queda de asteroides e de cometas. Mas ainda hoje há um torus, quer dizer que à medida que Vênus vai passando no espaço, vai deixando hidrogênio e oxigênio numa proporção muito interessante de 2:1. H2O ainda está a perder a sua água hoje. Mas por falar em água, vamos agora falar noutra questão. Portanto, somos também nós a fazer as observações e para estudarmos um bocadinho Vênus. Neste caso, vamos começar por falar de Vênus e vamos ver algumas das questões que têm a ver, já falei que está coberto de nuvens, etc., e que tem uma dinâmica da atmosfera, também tem uma célula Dudley, que basicamente é o ar onde é mais quente, na zona equatorial, e também há muita água no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, e temos o ar úmido. O ar úmido é mais leve ou é mais pesado do que o ar seco? Toda a gente deve estar a pensar. E o ar úmido é mais leve do que o ar seco. Reparem que as nuvens não estão no chão, não é? Então o ar úmido, quando sobe, arrefece. Porquê que arrefece? Porque é menos denso. Não está explicado. Porquê que é menos denso? O ar úmido arrefece porque a Terra é esférica. Devem estar a pensar, pronto, enlouqueceu de vez. Então temos um bocado de ar aqui, entre as minhas mãos, e agora vai subir e a Terra é esférica. O que é que acontece? Já perceberam? Há menos colisões entre as moléculas e por isso a temperatura baixa. Porque a outra maneira, apesar de estar certa, não é autojustificativa. Esta é a razão física. E então as moléculas de água, como são polares, gostam de se atrair umas às outras e formam gotas e vai chover. Vai chover e, portanto, quer dizer que na zona equatorial, como o Ricardo já tinha falado, temos uma flora fabulosa e as florestas das chuvas. E por volta das 30 graus, que é uma grande discussão se é equinoctum ou equinóxio, equino a latitude dos cavalos, dos equinos, ou igualdade entre mas eu não vou entrar agora nesta discussão, entre a dia e a noite do equinócio, que por volta dos 30 graus desce o ar seco, porque entretanto já choveu, e porque já sabemos que o ar seco é mais pesado. Se alguém quiser, pode fugir agora. Mas tem que ser rápido, porque daqui a 30 segundos nenhum de vocês vai olhar para o mapa mundo da mesma maneira. O Ricardo já me teve a ajudar nessa preparação do que eu vou falar agora, que é, quando olharem para o mapa mundo a partir de hoje, vão todos ver, logo à primeira, todos vocês, quase 2 linhas perfeitas de desertos. Aonde? Onde desce o ar seco porque chove pouco. Claro.
deserto de Mojave, das montanhas rochosas, deserto do Saara, deserto do Sinai, deserto de Teneré, e depois inclina um bocadinho para cima no deserto do Tibete. Tem um Rajastão primeiro, e depois é que inclina um bocadinho para cima por causa da monção. Vamos para o sul. Sim, então temos o deserto do Atacama, onde estão os meus lindos telescópios, que estava a mostrar há bocadinho, porque é muito seco, claro, porque a turbulência faz mal às imagens do céu, e depois temos as pampas da Argentina, o sertão brasileiro, vamos atravessar o Atlântico, e temos a costa dos Esqueletos, o deserto do Namibe, o deserto do Kalahari, e depois andamos um bocadinho mais, passamos por cima do Pacífico e chegamos ao deserto australiano. 2 linhas perfeitas de deserto. Isto é a ciência. E é a ciência que nos diz que há alterações climáticas. É a mesma ciência. Não é porque nós queremos, mas nós estamos a pôr de volta o dióxido de carbono na atmosfera. E por isso as coisas podem correr muito mal e é preciso percebermos. Por exemplo, o de facto, eu vou mostrar mais à frente. Vamos ver algumas questões interessantes sobre Vênus ainda. A primeira vez que foi detectado um furacão noutro planeta. Foram observações nossas há uns anos atrás. E volta, novamente. Portanto, são vivas as atmosferas e dinâmicas. Mas outra coisa que eu vos queria falar, até em Vênus, houve a possibilidade de ter havido vida. Esta é uma molécula que se chama fosfina, que a natureza não consegue produzir. Mas nós todos temos aqui na nossa barriguinha fosfina, a vida. Nós dizemos que é um biomarcador. E foi detectado, parece, em Vênus. Nós fomos tentar corroborar essa detecção e não vimos nada. Mas, mal educados não somos, temos que dizer, há um upper limit, há não sei o quê, portanto, nós não vimos. Temos que ver com mais detalhe, mas eventualmente podia ter havido. Eu não acredito, mas o que uma pessoa acredita, sendo cientista, não interessa. Porque as conclusões que nós tiramos não têm a ver com o que a gente acredita. Tem a ver com o que a gente mede, tem a ver com evidências científicas. Mas vamos falar então e vamos comparar. Eu quando vi a apresentação do Ricardo vi 2 ou 3 coisas que eu pensei, isso é natural que a gente esteja aqui a colaborar. Faz imenso sentido. E por isso estamos a bordo da mesma tripulação agora da missão Envision, para tentarmos estudar algumas das coisas que já foram aqui referidas, como aqui da célula Dudley. Mas sobre a célula Dudley, eu fui revisor de um artigo científico que mostrava ad nauseam o facto de a célula Dudley estar a aumentar de tamanho. Hoje, à tarde, nem de propósito, havia um alerta de que, mais uma vez, as poeiras do deserto do Saara iam chegar a Lisboa. Não sei se viram isto. Faz sentido? Claro que faz. Claro que faz. Porque com a expansão da célula Dudley, bom, quer dizer que não é que não haja camelos, mas ainda não há muitos camelos no sul. Mas se calhar vai haver muitos nos próximos anos com o facto desta extensão da célula Dudley e a desertificação do sul de Portugal, como o Ricardo bem explicou. Mas em Vênus, como a temperatura é muito mais quente, sofre de um efeito de estufa descontroladíssimo e que leva que a temperatura à superfície seja de 460 graus Celsius. Derrete o chumbo. E a água já foi para as alta atmosfera, foi cindida, fotolisada e foi-se perder no espaço como eu estava a mostrar há pouco. Já não há água, é muito seco. Então a rigidez leva, não há tectónica de placas. O vulcanismo é completamente diferente. E estamos ainda a estudar, obviamente, porque ainda há muitas perguntas em aberto. Mas só há uma célula Dudley em cada um dos hemisférios. E o que é que está a acontecer na Terra? A célula Dudley está a aumentar e empurrar as outras. Espero que nunca cheguemos lá, porque isso será muito, muito mau sinal. Por causa desta rigidez e da falta de água, etc., por exemplo, na Terra nós temos o anel de fogo do Pacífico, as tectónicas de placas, aqueles assim, confronto entre estes titânicos tapetes rolantes que levam a que haja um tipo de vulcanismo muito acentuado. E isto funciona como uma espécie de válvula de escape, uma panela de pressão, em relação ao calor interno. Mas em Vênus isso não existe. Então, de vez em quando, a quantidade da energia interna é de tal ordem que todo o planeta ferve, literalmente. Portanto, como se
fosse um vulcão à escala planetária. Mas isto não é a história da carochinha. Quais são as evidências científicas? As zonas baixas de Vênus quase não têm crateras. E nós conseguimos contar o tempo com a estatística da queda de crateras. Enquanto as zonas altas estão completamente caracterizadas umas dentro das outras, uma profusão enorme de crateras. Então quer dizer que afinal nós temos uma forma de contar o tempo desde que houve esta superficiação de materiais fundentes. Agora vamos ver uma coisa também engraçada. Temos o maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo, em Marte. Porquê é que não é na Terra se temos muito mais vulcanismo? Bom, isto chama-se um vulcão de escudo. Há uma zona quente, um hotspot, como nós dizemos. E agora vamos olhar para o Havaí, que é muito engraçado. Temos aqui o hotspot, mas temos a tectónica de placas, certo? Então o imenso tapete rolante está a passar. Então Blob faz uma ilha, Blob faz outra ilha e temos o arquipélago do Havaí aqui em linha, completamente direcionado com as linhas de andamento deste enorme tapete rolante. Aqui isto não acontece. Não há tectónica de placas hoje, desde há muito tempo, em Marte. Então quer dizer que o material fica sempre no mesmo sítio. Bom, mas Marte não foi sempre igual. Marte teve, é uma das coisas que nós também estamos a estudar. Estamos a estudar, primeiro, as tempestades de poeira. Aquela imagem que o Ricardo Trigo vos mostrou, é uma das coisas que nós estamos a estudar agora. A evolução das tempestades. Outra coisa que vocês veem aqui é que Marte tinha um grande oceano no hemisfério norte e foi perdendo a água ao longo do tempo, até ser este deserto onde há estas enormes tempestades de poeira que podem vir também a acontecer na Terra. Mas, devido a haver água e ter havido água durante muito tempo em Marte, de vez em quando nós vemos a libertação de metano. E é uma das coisas que nós estamos a estudar, que é esta coisa que nós vemos aqui na Terra, que somos nós, a vida, que não somos importantes e somos extremamente importantes ao mesmo tempo. Porque cada um de nós é uma estrutura altamente complexa e que, no fundo, é um paroxismo de organização, cada um de nós, do universo. Então, cada um de nós é extremamente valioso para a natureza, para o universo. Nós somos extremamente valiosos para o universo. Mas em Marte nós detectamos metano. E o metano, como dura pouco tempo na atmosfera, é fotolisado muito rapidamente pelos ultravioletas, tem que haver uma fonte de repreenchimento. Será o quê? Será uma alteração geológica, a serpentinização da olivina? Será isto? Ou será algo mais interessante que acontece na superfície de Marte? Não sabemos, mas estamos à procura. Portanto, não percam o próximo episódio, que nós também não. Já falei um bocado sobre isso, que há gelos, que há água, há muita água em Marte. É óbvio que há água em Marte. As zonas de escorrência em Marte no passado, claro que sim. Bom, vamos já, como a variabilidade de Júpiter e de Saturno é algo que já é conhecido, vamos passar um bocadinho por cima desta riqueza dinâmica da atmosfera de Júpiter e de Saturno. Vamos só falar das luas, para ligar com o que eu falei no princípio. Estamos quase no fim. E vamos falar destas luas, estes mundos oceanos. Estes mundos oceanos que de vez em quando o gelo quebra e nós temos geysers onde já foram detectados uma miríade de moléculas orgânicas complexas e até aminoácidos. Aqui, nestas luas. Vocês podem pensar, está muito longe, é muito frio. Mas devido às forças de maré que geram um atrito enorme interno em Júpiter e em Saturno, às luas que estão à volta, a temperatura debaixo da camada de gelo pode chegar até 20 graus Celsius, uma espécie de um spa, umas termas. Portanto, tudo compatível com as normas que hoje nós chamamos da astrobiologia, que possibilitam o chamado triângulo da vida. Pode haver, mas nós não sabemos, mas estamos à procura. O nosso grupo está a fazer estudos no âmbito da astrobiologia e olhando para estas luas como Europa, como Encélado, que é uma lua de Saturno, Titã, que é uma lua de Saturno também, para percebermos melhor
Se esta espécie de milagre, vamos dizer, ciência, quando estamos com o chapéu de cientista na cabeça, temos que falar de acordo com o método científico. Bom, será que a vida existe noutros planetas, noutros exoplanetas? Será? Estamos a aprender agora no Sistema Solar. E estamos também a construir uma missão, que se chama a Missão Ariel, que tem uma bandeira portuguesa bastante grande. Isso não é importante, eu não sou dada muito aos nacionalismos, mas somos nós, em grupo, uma grande família, que nos organizamos, em que temos excelentes engenheiros portugueses. Parte desta missão que vocês estão a ver aqui está a ser construída aqui em Portugal, parte em Coimbra, parte em Lisboa. E temos uma componente de ciência também muito forte para olharmos não só a detecção dos exoplanetas, desses outros mundos, mas para iniciar uma nova grande aventura, que é, caracterizar estes exoplanetas. Já sabemos que há uma miríade, começou muito por cá a detecção, por cá por Portugal, e agora estamos também na linha da frente, na crista da onda, para a caracterização desses outros mundos. Mas não pensem que é um planeta B. Eles estão a centenas ou dezenas de anos-luz de distância. E mais, se nós tivermos a tecnologia para alterar outro planeta, por não alterar primeiro o nosso planeta e voltar a curá-lo desta doença que é a humanidade, apesar de eu ainda ser otimista e acho que a humanidade vale a pena, veja-se a arte, e acho que a redenção da humanidade advém sempre da poesia, das artes plásticas, etc. A humanidade vale a pena, é um cientista que vos diz. A humanidade vale a pena, mas nós ainda somos muito infantis, ainda somos muito crianças. E às vezes estamos tão cheios de certezas absolutas. Eu não tenho certezas absolutas. Tenho uma, que o tempo anda para a frente. É a única certeza que eu tenho. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado aos dois pelas exposições magníficas e por esta viagem à compreensão do nosso planeta e de outros exoplanetas. Vamos agora pousar a nossa nave e começar o nosso debate. Só fazer uma adenda. Este debate estará a ser gravado para consulta posterior, portanto fazer só essa referência. No início desta conversa eu gostava de enquadrar, começar lá fora para enquadrar. E começava pelo Pedro. Referiu a missão Ariel, que pretende estudar uma amostragem de mais de 1000 exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol. De todos os exoplanetas já estudados, que tipos de atmosferas é que já detectamos? Das mais exóticas e fora do normal, às mais semelhantes, ou que parecem ter indícios semelhantes à nossa da Terra? Bem, como referi há pouco, esta é uma aventura que ainda está no princípio. Ainda estamos a tatear e não sabemos muito. O que é ótimo, é tudo novo. É fantástico ir trabalhar de manhã. O que é que vamos ver hoje? Coisas novas, todos os dias. Que maravilha. E também não há assim grandes problemas, porque se nós nos enganarmos, pronto, amanhã voltamos e fazemos as contas outra vez. Não morre ninguém por causa disso. Então, anos de luz parece a coisa mais inútil que há à face da Terra, estudar estes outros exoplanetas. Mas se calhar não. Percebermos quão especial é o planeta Terra. Quão frágil pode ser. Há pessoas que, por exemplo, não acreditam que haja alterações climáticas. Hoje? Então há 2 séculos atrás, havia, ou há 100 e tal anos atrás, havia as chuvas ácidas por causa por exemplo, em Inglaterra, e na Alemanha e na França. Quer dizer, e era o quê? Um centésimo do que é hoje? Quer dizer, na altura já havia alterações e hoje não há. Há aqui qualquer coisa que não bate muito bem. Mas eu não vou tirar conclusão nenhuma, como é evidente. Voltando às questões sobre os exoplanetas. Os 1000 exoplanetas que estão na lista da missão Ariel são todos exoplanetas em que foi detectado já uma atmosfera. São 1000 com atmosfera. E nós ainda não sabemos muito, porque os planetas não emitem luz. Pelo menos não emitem luz no visível. Emitem, por exemplo, nós todos somos lâmpadas no infravermelho. Se algum de nós for uma cobra, uma serpente, vê os outros, mesmo que a gente apague as luzes, muito iluminados, porque somos todos lâmpadas no infravermelho. Os
planetas também são lâmpadas no infravermelho, mas no visível não, só refletem a luz, ou dispersam a luz que vem da estrela. Portanto, nós não sabemos muita coisa sobre eles. Temos modelos e temos alguns dados, mas por isso estamos neste momento a construir o maior telescópio do mundo, o ELT, o Extremely Large Telescope. Estamos a preparar missões como a Plato, como a Ariel e outras, como já o James Webb, que está neste momento a ser um precursor deste grande salto em termos observacionais, ou o espectrógrafo Expresso, que foi em grande parte feito aqui, a 2 quilómetros daqui de onde nós estamos, em Lisboa, mas também no Porto. Isto significa que nós estamos, mais uma vez, na linha da frente para estudar estas coisas do universo. Agora, que há uma grande diversidade nas atmosferas, sim. Há umas o que os dados mostram é que, face às temperaturas que estão, a pressão, etc., e à sua composição, o que nós sabemos hoje, a atmosfera é de tal maneira que chove ferro líquido. Chove ferro líquido. Imagina os guarda-chuvas nesse planeta, devem ser muito especiais. Eu não queria ser fabricante de guarda-chuvas neste planeta. Mas, por exemplo, houve um aluno de doutoramento de cá de Portugal que detectou bário, o Tomás Silva, detectou bário na atmosfera de um exoplaneta. Isso há pouquíssimo tempo atrás. Portanto, quer dizer que quase todos os dias há novas descobertas em relação às atmosferas. Que, reparem, nós estamos num único planeta. Olhem para os animais e para as plantas. Olhem só a diversidade enorme que há no mesmo planeta com as mesmas condições. Agora variam as condições iniciais. Deve ser uma profusão brutal. Por isso é que a pesquisa da vida não é tão fácil. O que é isso da vida? O que é ser vivo? Esta própria definição ainda levanta imensa celeuma e imensa discussão. Eu acho que a ciência precisa da ajuda da filosofia. Porque, mais uma vez, não podemos ter certezas absolutas, porque senão nós podemos olhar para a vida e não a vermos. Eu adorei participar aqui, na Culturgest, há um tempo atrás, numa discussão com um filósofo, em que nós discutimos exatamente este princípio dos vasos comunicantes, porque a filosofia, como é que nós pensamos? Como é que nós podemos apreender a realidade? Imaginem, vou já terminar, só para partilhar convosco algo. Nós ficamos amigos, eu adorei estar cá a fazer foi uma ideia brilhante da Culturgest na minha ótica, e eu gostei imenso de fazer parte deste programa. Mas imaginem, há um livro, se quiserem depois ler sobre o que eu vou referir, de um escritor chamado Stanisław Lem, e o livro chama-se Solaris. Só vou terminar com isto, que é, imaginem um planeta, um mundo aquático, porque eu já falei muito, já repararam que eu gosto muito dos mundos oceanos, não é? Eu adoro oceanos. Eu sou açoriano, portanto só posso gostar dos oceanos, obviamente. Mas, voltando ao que eu estava a dizer, imaginem um mundo oceano que desenvolve ácidos nucleicos no seu seio. E ele próprio desenvolve uma consciência. Agora vão lá conversar com ele, vão, que eu quero ver como é que a coisa vai correr. Vão lá detectar que ele está vivo, vão. E depois ensinem-me, que eu quero aprender. Estão a ver? Tem que se ter muito cuidado. Quando a gente olha para os filmes de ficção científica, e são todos bípedes, claro que é um bocado de mistura das aranhas com os lagartos e não sei o quê, mas são uma combinação linear de coisas que já existem. Até o ChatGPT consegue fabricar coisas destas. São combinações lineares de coisas que já existem. Mas será que a realidade vai se compadecer de coisas tão básicas? Terem todos o mesmo tamanho? Serem todos bípedes? Estão a ver? É assim um bocadinho fraquinho, não é? Agora o Solaris já pode nos ajudar a abrir a cabeça. E nós temos que aprender a abrir a cabeça. Obrigado. Muito bem, uma sugestão literária já aqui para... Salva de palmas e tudo. Muito bem. Foi profundo. Mas agora, vindo de uma perspectiva mais cósmica para a nossa Terra, nós já percebemos, e à luz destes exoplanetas, percebemos que a Terra é de facto especial, é única, pelo menos até agora, no nosso entendimento. Eu desafiava o professor Ricardo a descrever o que é que faz da pesada engenharia do clima e da atmosfera terrestre tão especial. Quais é que são os elementos fundamentais que encontramos no nosso planeta e que tendemos a não encontrar noutros planetas, em particular no sistema solar, não necessariamente ser necessário ir lá para fora?
Bem, como aqui o Pedro já referiu, inicialmente a concentração de dióxido de carbono dos 3 planetas deveria ser muito próxima, estou a falar de Vênus, Terra e Marte, e no entanto a Terra foi aquele que evoluiu num sentido divergente. Certo. E aí o aspecto essencial é o aparecimento da vida. A vida é que introduz de forma maciça o oxigênio e é que faz com que o CO2, que tanto preocupa as pessoas como eu trabalham em clima, na verdade, qual é a concentração que nós falamos atualmente? Antes das alterações climáticas antropogénicas, há 300 anos, estávamos a falar de 280 partes por milhão. Entretanto, isto subiu em 140, portanto 50%, e estamos agora a falar de 420 partes por milhão. No entanto, isto é menos de 1 em 1000 da concentração da atmosfera da Terra. Portanto, é muito pouco, mas é um muito pouco que está a subir de forma vertiginosa. E esse é que é o problema, de forma muito rápida. Quanto é que era no passado e qual é o grau de certeza que nós temos nesses valores? Se pensarmos no último milhão de anos, onde tivemos 6 ou 7 idades de gelo, é preciso ver que no último milhão de anos a Terra está preferencialmente com um clima frio. E só de vez em quando é que o clima vem cá acima, em termos de temperatura, e aquece naquilo que nós chamamos idades interglaciares, que tendem a durar 5, 10 mil anos. Atualmente, nós estamos no que deveria ser o fim de uma idade interglaciar, que é quando a vida humana se espalhou de forma completamente dominante sobre a Terra e que chamamos Holocénico. O Holocénico resulta do fim da última idade do gelo. Quanto é que era a concentração de CO2 nesses períodos mais frios, para termos uma ideia da gama com que a Terra varia em termos de CO2? 140, 150 partes por milhão quando estamos no frio, 280, 300 no máximo quando estamos no quente. Portanto, durante 1 milhão de anos, só por variabilidade natural, devido a muitos fatores, dos quais o que se passa no Sol, o que se passa com aquilo que nós chamamos os parâmetros orbitais, se a órbita é mais excêntrica ou é menos excêntrica, a inclinação do eixo da Terra, a orientação do eixo, esta coisa de nós estarmos orientados para a estrela polar é recente, sim. Há 10 mil anos estávamos orientados. Todos esses parâmetros, alguns deles são muitíssimo bem conhecidos para o passado e para o futuro, como sejam esses parâmetros orbitais, já os relativos à variabilidade solar ou aos vulcões, certo, ou aos El Niños, esses são muito mais caóticos na sua evolução. E sabemos alguma coisa para trás, mas não sabemos nada o que é que vai. Nós não sabemos se vai haver uma mega erupção daqui a 10 anos, mas sabemos como é que vai ser a orientação do eixo da Terra e como é que vai ser a excentricidade. Portanto, esses fatores, nós chamamos fatores forçadores do clima, forçam o clima da Terra e forçam o clima de Marte, por exemplo. Qual é a variabilidade? Em cima disso, o CO2 e os gases de efeito de estufa variaram, mas foram fatores que amplificaram em cima disso. O que é que eu quero dizer? Imagina a última idade do gelo, há 20 mil anos. Há 20 mil anos, grande parte da água da Terra estava em calotes não polares, mas em cima do Canadá e da Eurásia. E o nível médio da água do mar era 120 metros abaixo. Portanto, havia milhões de quilómetros cúbicos em cima dos continentes. E o clima evoluiu de forma natural por esses fatores de forçamento, essencialmente a inclinação do eixo, a excentricidade, mas na altura o CO2 também era mais baixo. Então, uma das questões que se coloca e que só há cerca de uma década é que foi desvendada é, quando nós colocamos para o último milhão de anos a série da temperatura e do CO2, elas funcionam muito em tandem. Portanto, quando o CO2 está mais elevado, a temperatura está mais elevada. Quando entramos numa idade de gelo prolongada, o CO2 está mais baixo e a temperatura está mais baixa. E as pessoas, de forma natural, dizem, mas então quem é que controla o quê? É o CO2 que está a controlar a temperatura? É a temperatura que está a controlar o CO2? Então como é que se diz que são os parâmetros orbitais? E depois verificamos isto. Os parâmetros orbitais estão lá sempre. Mas o problema é que o planeta é muito dinâmico
e estar ou não estar gelo e a água estar acima ou abaixo faz despoltar todo um conjunto de feedbacks que fazem despoltar o aumento ou a diminuição do CO2. Eu vou dar um exemplo do que está a acontecer agora. Nos últimos 50 anos, o gelo flutuante, não é a Groenlândia nem a Antártida, que isso são calotes brutais de gelo, mas aquela película de gelo flutuante no Oceano Ártico, que tem de 1 a 5 metros, está a desaparecer. E vai desaparecer na vida dos jovens que estão aqui, vai desaparecer. Portanto, o gelo, no chamado fim de verão do hemisfério norte, está a desaparecer a uma velocidade estonteante do Oceano Ártico. Quando eu digo estonteante, significa que 70% já desapareceu. 70% do volume já desapareceu. Nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, ok? E, portanto, é algo que convém, se me perguntarem quais são os indicadores das alterações climáticas mais impressionantes, é esse. Porquê isso é tão relevante? Porque existem vários processos de feedback que estão a entrar e estão todos a influenciarem-se uns aos outros. Quando nós temos gelo flutuante, o que é que acontece àquela luz solar que incide durante o verão do hemisfério norte? Notem que acima do Círculo Polar Ártico tem 24 horas de luz durante o verão. E, portanto, se estiver coberto de gelo, vai refletir e não permite que aqueça muito. Se começar a derreter por alterações climáticas de qualquer origem, natural ou antropogénica, começa a ficar muito escuro. O mar absorve cerca de 90% da radiação solar, aquece e este processo autoalimenta-se. Portanto, o facto de a zona do Ártico estar a aquecer mais do que o resto é um fator altamente limitante que faz com que o calor seja injetado para dentro do Oceano Ártico durante o verão e o gelo no inverno já não se forma da mesma maneira. E além da área do gelo estar a diminuir, a espessura do gelo está a diminuir de uma forma espetacular. Portanto, a área diminuiu 40%, 50% no verão e o volume diminuiu 70%. Portanto, vai desaparecer nas próximas décadas. No verão, não é no inverno. Este processo de aceleração, chamamos nós de retroalimentação, de feedback, não é só com o gelo. Por exemplo, já ouviram falar do permafrost? Toda a zona da Eurásia que tem latitudes elevadas, que tem solo congelado, e há milhares, dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos está gelado, com o aumento de temperatura das últimas décadas, está a começar a derreter de cima para baixo. O que é esse solo gelado? É um solo extremamente rico em carbono e que tende a emitir CO2 quando aquelas plantas que congelaram restos, raízes, começam a contactar o ar e acabam por emitir CO2. Se isso for feito debaixo de lagos, porque há milhões de lagos nessa zona, esta exposição é anaeróbica e acaba por libertar metano. Ora, o metano é um gás de efeito de estufa ainda mais poderoso do que o CO2. Okay? O que é que isto significa? Que na zona do Ártico há vários processos de feedback que nos ajudam a perceber porque é que na evolução normal do clima no último milhão de anos, nas tais transposições de idade glaciar para idade interglaciar, é verdade que os parâmetros orbitais dominam, mas depois os mecanismos de feedback que amplificam a emissão de gases de efeito de estufa muito potentes, o CO2 e o metano, a comandar, amplificam o processo. Dito de uma forma para todos perceberem, se fosse só uma questão orbital, a diferença média de temperatura entre a idade de gelo e a idade interglaciar seria 2, 3 graus. Com o efeito amplificador do CO2 e do metano, passa para 6, 7 graus. Essa é a diferença média. Mas cuidado, isto é a diferença média do globo todo. Se formos para os polos, estamos a falar de 15 graus. Por isso é que, nos últimos 100 anos, a temperatura média do globo subiu já a cerca de 1,2 graus no total, mas esse valor é muito dominado pelos oceanos. Não se esqueçam que os oceanos são uma máquina térmica de inércia muito grande, têm uma capacidade de absorver calor muito melhor do que os continentes. Portanto, em Portugal já subiu mais. A temperatura em Portugal, em Espanha, na Rússia, todos os continentes já subiu muito mais do que 1,2, já vamos nos 2 graus. No Polo Norte vamos em 4, 5 graus. Há certas zonas a norte da Rússia que nos últimos, ainda por cima são zonas que só medem a temperatura corretamente desde que há satélites e algumas estações nas ilhas, nos últimos 45 anos a temperatura em certas estações do ano subiu 5 graus. 5 graus valor médio, não é aquelas ondas de calor que eu falei, é 5 graus consistentemente. Porquê?
porque estes mecanismos de retroalimentação, dominados pelo efeito do desaparecimento do gelo, do permafrost e de outros, está a fazer amplificar nessas zonas. Portanto, cuidado, quando virem na literatura que vamos caminhar para um aumento de 1,5 graus é impossível, dentro do contexto das alterações climáticas do Protocolo de Paris. 2 graus é muitíssimo difícil. Aquilo para onde nós temos tendência a ir será entre os 2,5 graus, 3 graus no final do século XXI, do atual século. Mas isso é o valor médio. 2,5 graus no globo significa 4 graus aqui e provavelmente menos no inverno e muito mais no verão. E na zona do polo significa 10 graus, à vontade. Portanto, cuidado com essas generalizações, porque esses valores médios são muito pobres a indicar o que é que de facto vai acontecer de forma a afetar a vida das pessoas. E como eu vos mostrei, em termos de secas e de ondas de calor, o que aconteceu nos últimos 50 anos em Portugal, Península Ibérica, Mediterrâneo e todas as zonas do Mediterrâneo, é alterações climáticas em esteroides, em tempo real, à nossa frente. Isto nos últimos 50 anos, o que descreveu? Os últimos 50 anos, as alterações climáticas antropogénicas começaram antes. Era industrial, aproximadamente? Época industrial. Certo. Porquê é que não aqueceu tanto? Também é uma questão super importante. É que nem tudo o que os humanos emitem para a atmosfera faz aquecer. Quando vemos na televisão exemplos de alterações climáticas e querem mostrar, o que é que mostram tipicamente? Mostram chaminés, tubos de escape. Certo. Ora, o CO2 e o metano não se veem. Portanto, aquilo que estamos a ver não são gases de efeito de estufa. Tipicamente, ou é vapor de água a sair de centrais térmicas, vapor de água, mesmo nuvens, portanto, branco, que é água, ou é partículas a sair de tubos de escape de motores de explosão. Qual é que é a relevância? É que as partículas tendem a arrefecer a atmosfera. Portanto, nos últimos 150 anos, nós emitimos uma quantidade brutal de CO2 e de gases de efeito de estufa, que cresceu muitíssimo a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas também emitimos partículas que tendem a arrefecer, só que há uma grande diferença entre as duas. Os gases de efeito de estufa misturam-se muito bem na atmosfera e aquilo que é emitido essencialmente no hemisfério norte, passado um ano, no Polo Sul, na estação do Polo Sul, já mede-se a concentração que nós medimos no hemisfério norte. Portanto, quando eu digo que estamos a chegar a 420 partes por milhão, não pensem que é no hemisfério norte, não, é em todo o lado. Rapidamente chamamos gases de efeito de estufa bem misturados, é assim o nome oficial deles em inglês. Well mixed greenhouse gases. As partículas não. As tais partículas, que são péssimas do ponto de vista de saúde humana, porque há 6, 7 milhões de pessoas por ano que morrem prematuramente devido ao efeito das partículas, essas partículas fazem arrefecer o clima, mas não o fazem à escala global, fazem a uma escala local, regional, e, portanto, esse efeito, antes das leis ambientais dos Estados Unidos e da Europa, nos anos 70, fazerem diminuir a emissão dessas partículas, esse efeito fez-se sentir e fez diminuir aqui. Onde é que esse efeito se faz sentir agora? Na China e na Índia e em muitos sítios onde ainda se cozinha com recurso a lenha, a carvão, ainda se nota muito isso. Qual é o problema? Tem imensos problemas de saúde, mas do ponto de vista de clima até é benéfico, porque faz arrefecer. O que é que está a acontecer nas últimas 2 décadas? A China, muito naturalmente, está a diminuir, porque tem leis ambientais muito mais fortes, está a diminuir as suas emissões de forma brutal e muitas pessoas da minha área acham que há um acelerar das alterações climáticas nas últimas 2 décadas, como vocês viram naqueles gráficos com a temperatura média da Europa a parecer que está a dar saltos maiores, em parte porque estamos a tirar o efeito de diminuição da temperatura associado às partículas. Muito bem. Portanto, para resolvermos um assunto que temos que resolver, que é o grau nocivo das partículas, particularmente aquelas mais pequeninas, os PM2,5, para resolvermos esse assunto, acabamos por acelerar e pôr a descoberto o outro efeito das alterações climáticas. Eu não disse uma coisa super importante, é que os gases de efeito de estufa ficam cá décadas a um século, consoante o metano é mais rápido e o CO2
fica valores médios até cerca de um século e as partículas desaparecem. Lembram-se quando foi o início do Covid, que deixámos de ter grande parte dos aviões e dos carros a circular, a qualidade do ar respirado nas grandes cidades em todo o mundo, de São Paulo a Xangai, de Lisboa a Nova Iorque, melhorou espetacularmente por haver muito menos emissões. Os tais problemas de saúde melhoraram muito durante março, abril e maio de 2020, mas os céus ficaram muito mais descobertos e o aquecimento aumentou logo um bocadinho nessa altura. E há outra situação onde isso está a acontecer, por boas razões, mas que tem maus efeitos do ponto de vista climático. Tem a ver com os grandes barcos. Durante muitos anos, os grandes paquetes, os grandes petroleiros, os grandes cargueiros não eram contabilizados e passavam-se um bocadinho à parte, até que há cerca de uma década criou-se um conjunto de leis específicos e eles tiveram que diminuir de forma muito significativa as suas emissões em dióxido de enxofre. O que é que isso significa? Que aqueles rastros que se vêem até de satélite dos grandes barcos a andar nos oceanos estão basicamente a desaparecer. Ora, esses rastros, essas nuvens artificiais, que são o equivalente nos navios dos famosos contrails que vêm no céu quando os aviões passam, são muito mais intensos nos barcos, são cá em baixo, não são lá em cima, e o seu efeito em arrefecer o clima era mensurável. Como agora estão a desaparecer por uma boa razão para melhorar a qualidade do ar, o seu efeito está a ser o de não estarem lá, o de aquecer um extra que está a contribuir para esta, ainda não está confirmado, não é ciência exata, mas parece haver um acelerar que tem a ver com esta menor emissão dessas partículas. Certo. Que outros fenómenos, antes de irmos a Vênus, porque há aqui um paralelismo muito interessante, que é os ventos de Vênus em particular, que outros fenómenos são verificados hoje que eram impossíveis? Não precisamos de recuar muito, podemos recuar de forma arbitrária, mas há 500 anos. Que fenómenos hoje verificamos que eram impossíveis há 500 anos e que são seguramente atribuídos a alterações climáticas de forma antropogénica? Os ventos, por exemplo, que são muito pouco referidos, é uma questão preocupante? Temos de ter muito cuidado, porque toda a vida houve secas, grandes secas, ondas de calor. Há descrições no século XVI de ondas de calor a afetar a Europa toda, ok? Certo, mas aqui é o ritmo, é a intensidade e a frequência. Aqui é a frequência, a intensidade, certo, e que de facto estão a aumentar. Portanto, é preciso ter muito cuidado e durante muitos anos eu mostrei-vos a onda de calor de 2003. Na altura, fui entrevistado por o Ricardo Garcia, que ainda trabalhava na secção de ambiente do Público, e lembro perfeitamente dele perguntar: isto pode-se atribuir às alterações climáticas? Eu disse: não, porque sempre houve ondas de calor, esta é mais intensa, é mais tensa, demorou mais tempo. Depois de 2010 começámos a dizer a frequência era impossível sem as alterações climáticas, e nos últimos 10, 15 anos há um conjunto muito mais vasto de grupos nos Estados Unidos, na Europa, a fazer os chamados estudos de atribuição. O que é que são estudos de atribuição? Há várias maneiras de fazer, mas a mais simples é correr estes modelos computacionais altamente sofisticados, muitas vezes correm nos maiores supercomputadores. Imaginem correr um modelo de clima que inclui os gases de efeito estufa e todos os fenómenos, os El Niños, os vulcões, que ocorreram nos últimos 100 anos e tentar reproduzir o clima. E agora vamos aos últimos 100 anos e tiramos os gases de efeito estufa. E a conclusão a que chegamos é que ondas de calor como 2003, mas particularmente 2010, 17, 18, a probabilidade de existirem não era nula sem os gases de efeito estufa, mas aumentou de uma forma muito significativa. Quando eu digo significativa é por 5, por 10 vezes, por 15, 20. E nós agora não temos qualquer dúvida que grande parte das ondas de calor muito intensas que estão a ocorrer nos últimos 10 anos no mundo, quando eu digo grande parte, estamos a falar de 60% ou 80%, não seriam extremos de calor, mas não seriam ondas de calor, que também depende um bocadinho da definição, se não tivesse havido os gases de efeito estufa dos últimos 100 anos, ok? Portanto, isso ajuda a perceber fenómenos extremos, sim, sempre existiram, mas nós estamos a aumentar a probabilidade deles ocorrerem porque estamos cada vez mais a fazer tender o sistema para esse tipo de extremos. Pedro, nós aqui na Terra, estes ciclos, que é o mais preocupante quando se fala de alterações climáticas, é frequência e intensidade,
Em muito pouco tempo, esta repetição, suponho que em Vênus, todo o processo que resultou num planeta catastrófico tem levado milhões de anos. As leis da física são infalíveis e são universais, mas é esta a grande diferença preocupante entre o paralelismo entre Vênus e a Terra? É este acelerar deste ritmo? Acho que há várias formas de fazermos estes paralelismos. Não há dúvida que as escalas de tempo é a questão que eu diria fundamental. Porque há homeostasias, há forma... Toda a gente diz, isto há perturbações. Sempre houve perturbações. Eu prometo que vou-me portar bem, não vou partir a garrafa. Quer dizer, não sei. Toda a gente diz, isto volta sempre. É? Eu largo? É que se eu largar vou partir, vou-me portar mal, vou ser despedido, não é? E o que acontece é que vai acelerar. Podes alargar. Ainda bem que tenho ajuda, mas a partir daí, a partir do ponto de não retorno, há uma aceleração do problema. E esse foi o que aconteceu em Vênus, que neste momento há um fenómeno descontrolado de efeito de estufa, como eu referi há pouco. Na Terra nós tivemos também esse aporte de água inusitado que eventualmente levou a que as condições de evolução fossem totalmente diferentes. Esta questão das escalas de tempo porque muitas vezes nós ouvimos falar, deves ouvir também falar, alguns negacionistas, que é bom sempre ver a folha de salário que se é pago por alguma petrolífera ou alguma coisa assim no género, porque se é de ciência sensata, eu diria que estamos todos de acordo. Aí não, porque as evidências falam por si, não tem a ver com as pessoas acreditarem ou não. Olham para as contas e veem os resultados. A questão é que, mais uma vez, a homeostasia não se compadece das escalas de tempo tão curtas que uma questão são os problemas orbitais, as variações orbitais que nós já conhecemos ao longo do tempo e que podemos fazer previsões, mas milhões de anos, centenas de milhares de anos, ou mesmo alguns milhares de anos, não tem nada a ver com 20, 30, 40, 50 anos. Nada. Não há biologia que resista. Nem a reposição das gerações da drosófila, da mosca da fruta, são suficientes para haver alterações biológicas em espaços, em janelas de tempo tão curtas. Uma coisa que vos queria mostrar em termos das escalas de tempo e dos forçadores do clima em relação à Terra e também a ligação com a vida. E eu ligo novamente com a Lua que estava a falar no início, que a Lua também é muito importante. Já vimos essa nova questão que ainda não vem nos livros da água, deixem aberto, mas outra coisa que queria referir é que, em geral, os planetas rochosos não têm luas. Mercúrio não tem luas, Vênus não tem luas, Marte tem 2 calhaus, Phobos e Deimos, que devem ter sido corpos que foram capturados gravitacionalmente, e nós temos a sorte de ter a Lua com alguma dimensão. Porquê? Segundo a biologia mostra, a vida formou-se no mar e depois passou para a Terra. Ora, o que acontece com o eixo de rotação da Terra é que quando está a rodar como se fosse um peão, há uma notação, que é o eixo do peão vai tendo este movimento, além de ter também uma depressão, mas também faz esta oscilação. O que acontece é que no peão, como tem o atrito com o chão, não volta completamente, mas Marte, por exemplo, como Phobos e Deimos, têm uma massa muito pequenina, o eixo de rotação de Marte vira completamente o hemisfério norte e o hemisfério sul. A Terra, devido ao que nós chamamos o binário, o momento, o torque, devido ao facto de ter a Lua prende o eixo da Terra, então ela não vira ao contrário. E, portanto, as alterações climáticas na Terra devido ao movimento de nutação não foram demasiado, não foram além de certos limites. Há um movimentozinho, mas não é nada de especial, e isto faz com que o Polo Norte agora está virado mais ou menos para a estrela polar, mas vai estar voltado para a Vega, a estrela Vega, dentro de alguns milhares de anos. Ora, isso é uma questão natural, mas a Terra está presa, como eu referi, em relação à oscilação do seu eixo. Ora, isso foi muito importante para a transição da vida da água para a vida terrestre, para haver tempo para a adaptação, para a seleção natural funcionar bem. Mas em Marte vira completamente. Bem, há uma coisa que na Terra vira,
Se calhar já ouviram falar nisso, que é, há um desacoplamento entre o núcleo da Terra interno e as camadas externas. Há uma zona que é líquida. Mas isso aí, se tiverem dúvidas, perguntam aqui a este grande especialista que está ao meu lado. Eu estudo pela comparação. Ou seja, o eixo, o campo magnético da Terra oscila completamente e vira ao contrário. E isso basta ver os fundos oceânicos, por exemplo, onde há ascensão de materiais fundentes. E se formos lá com uma bússola, vamos medir que a magnetite durante um X número de metros está virado para norte e depois no tapete rolante à frente o mesmo número de metros está virado para sul. E depois é como aquelas mantas de retalhos, tem uma banda norte e uma banda sul, como as mantas de retalhos às riscas. Pois, há uma parte que vira na Terra. Isso afeta a vida, claro. Claro que também afeta a vida. E é inevitável. Só para terminar, só para dizer que há uma coisa que liga com coisas que o Ricardo teve-vos a mostrar, por exemplo, as correntes de jato, nós também medimos. Nós medimos que entre a célula de Hadley, norte e sul, há uma corrente de jato, portanto há uma aceleração do vento. Portanto, quando formos apanhar um voo entre os hemisférios de Vênus, aí noturno e diurno, vamos apanhar a corrente de jato que fica, obviamente, nas latitudes médias, quando nós temos o final da célula de Hadley. Os ventos é uma questão que estuda bastante em Vênus, também é outro paralelismo, e é uma questão que não é tão abordada, as alterações nas correntes de vento. Portanto, poderá ter um impacto. Que impacto poderá ter? Muitas vezes não é muito abordado e não é tão conhecido da parte do grande público. Que paralelismos é que pode haver entre, mais uma vez, Vênus e a Terra? E qual é o estado da arte neste momento? Então, seria muito difícil fazer o achamento do Brasil em Vênus. E porquê? Porque o movimento da atmosfera é completamente diferente por causa da rotação. No caso da Terra, há uma aceleração chamada aceleração de Coriolis, que se deve à rotação da Terra. E isto faz com que nós tenhamos os movimentos ciclónicos e anticiclónicos. Mais uma vez, qualquer dúvida, aponto aqui para o grande especialista no assunto, e por isso, quando se dizem que houve alguém que se perdeu há uns 500 anos, à volta de 1500, deixou de apanhar os ventos que rodavam num sentido para apanhar os ventos que rodavam no outro sentido e foi parar à Terra de Santa Cruz. Portanto, isto em Vênus não iria acontecer, portanto, nós não se falaria português hoje no Brasil de Vênus. Porquê? Porque o tipo de equilíbrio da atmosfera nós chamamos ciclostrófico, que é completamente diferente, e faz com que, em vez de haver estes movimentos ciclónicos e anticiclónicos, se bem que isso tem muito que se lhe diga, por exemplo, o anticiclone dos Açores agora vai mudar de nome, há uma petição para se passar a chamar anticiclone Reykjavik, porque está completamente fora de sítio lá na Islândia. Mais uma vez estou a brincar, estou a falar muito a sério, obviamente, como acho que muitos já perceberam, mas voltando então à questão de Vênus, o que acontece é que entre as latitudes médias os ventos são paralelos ao Equador, é o que nós chamamos o vento zonal. Tem variabilidade muito intensa, mas em geral os valores médios são ventos como se fosse um fluxo laminar de vento paralelo ao Equador. Há outra questão muito interessante em relação às correntes de jato, relacionada diretamente com as alterações climáticas na Terra e eventualmente com aquilo que se passa nos outros planetas. Tem a ver com estas correntes de jato, quer no hemisfério norte, quer no hemisfério sul, são sempre do oeste para leste. Daí a tal assimetria nos tempos de viagem dos aviões para um lado e para o outro. E elas são, de uma forma simplificada, como eu costumo dizer aos meus alunos, diretamente proporcionais à intensidade do gradiente ou diferença de temperatura entre o Equador e o Polo. Portanto, toda a gente sabe que o Equador é mais quente, o Polo é mais frio. Isso faz com que as superfícies de igual pressão sejam muito mais elevadas no Equador do que junto ao Polo Norte, ok? Se tivermos no inverno, por exemplo, em que as diferenças de temperatura média entre o Equador e o Polo são muito intensas, a corrente de jato é muito intensa e ela é razoavelmente constrangida a funcionar ao longo de um ciclo latitudinal, ok? Depois há perturbações que a fazem, que nós dizemos, meandrar para sul e para norte. Agora imaginemos que a Terra está a aquecer
e que o Equador aquece 1 grau, e o que é que eu disse? Que os polos aqueciam 5 graus. O que é que acontece à diferença de temperatura entre o Equador e o Polo Norte? É muito menor do que era há apenas 50 anos atrás. O facto de ser menor significa que a intensidade do jato e particularmente a sua continuidade de forma ao longo de um círculo latitudinal à volta da Terra seja menos garantida. O que é que isso significa na prática? Que há uma maior tendência para haver migrações da corrente de jato para sul, transportando no inverno ar frio para sul e de ar quente do sul para norte. Ora, esta questão que o Pedro estava a levantar de haver poeiras a ir para norte tem a ver com a célula de Hadley a expandir, mas também tem a ver com esta capacidade de os ventos de sul migrarem muito. Se olhando para uma carta de tempo do que se está a passar agora, há ar tropical que está a chegar ao norte da Inglaterra. A temperatura de janeiro do Reino Unido foi batida na semana passada, pela primeira vez chegaram a 19 graus, e não foi em Londres, foi acima de Inverness. E a razão é por esta advecção de ar muito quente. E o que é que se está a passar ao mesmo tempo, não sei se esta semana, se na semana passada, nos Estados Unidos? Ar ártico muito frio estava a chegar ao norte do Texas e à Flórida, com os canos de água a ficarem rebentados porque não estão habituados a ter água a congelar nessas zonas. Portanto, paradoxalmente, o aquecimento global parece facilitar a intrusão de ar mais frio no inverno, estou a falar no inverno, do norte em latitudes mais a sul e ar quente do sul em latitudes mais elevadas. Portanto, o equilíbrio, todos estes elementos devem casar muito bem e jogar muito bem em harmonia para que pode ter resultados catastróficos para nós, e esperemos que não aconteça. Eu abri agora a discussão ao público, para se tiverem questões. Depois, no fim, se tiver tempo, coloco só uma questão que eu não resisto a colocar a ambos. Mas se tiverem questões, o momento é agora, por favor. Está tudo cansado já. Sim, chega-se a hora de jantar. Não sei se tem alguma questão. Eu perguntaria se a origem das luas, referiu aí, é a mesma. Ou seja, todas as luas resultaram de eclosões, ou as luas dos outros planetas não resultaram do mesmo modo do nosso planeta Terra, da colisão? Creio que seja uma pergunta para o Pedro, correto? Suponho. Que bela pergunta para começar. Obrigado. E não, a resposta é não. Não é igual. Como eu comecei por dizer, os planetas rochosos ou telúricos, como Mercúrio, Vênus e a Terra e Marte, não era suposto à partida, pelos nossos modelos, terem luas. Marte tem, como referi, uns calhaus que foram capturados gravitacionalmente, e a Terra teve a grande sorte, na minha opinião, de ter levado com aquele bólido em cima, que nós chamamos Theia, este corpo que eventualmente era o mundo oceano, apesar de ainda haver discussão em relação ao assunto. Onde é que as luas se formam de uma maneira mais natural, de acordo com os nossos modelos? À volta dos planetas gigantes, como Júpiter ou Saturno, porque na aglomeração, que nós chamamos de acreção do material, na verdade existem frequências, que na física estatística se chamam os modos normais, Dó, Ré, Mi, em que há aglomeração secundária e que nós acabamos por ter luas. Portanto, olhar para estes sistemas quase planetários, é isso que eu estou a dizer. O sistema de Júpiter ou de Saturno funcionam quase como se fossem sistemas planetários em pequena escala. Já há um tempo, o Arthur C. Clarke pensou no assunto, daí o 2001 Odisseia no Espaço, que se Júpiter tivesse um bocadinho mais de massa e transformava-se numa estrela, e tínhamos ali um verdadeiro sistema planetário secundário. Mas eles existem na natureza. Nós detectamos há relativamente pouco tempo um sistema à volta de uma estrela anã, em que os planetas que estão à volta é como se ficassem em distância comparada com as órbitas todas antes da órbita de Mercúrio em relação ao Sol no nosso sistema solar, que é o sistema TRAPPIST.
que ainda está em grande estudo, porque é um caso científico muito importante para nós estudarmos. Portanto, na verdade, esta aglomeração secundária, e tem a ver com as densidades dos diferentes materiais, etc., e que ocorrem, mais uma vez, a distâncias musicais do modo em relação ao primário, em relação à estrela, ou neste caso o planeta, são as formas naturais da formação dos planetas. Portanto, nós estamos, segundo os nossos modelos hoje, nós estamos à espera que os planetas gigantes tenham muitas luas à sua volta, como há dezenas à volta de Júpiter e dezenas à volta de Saturno e muitas à volta de Urano. Muitas. Mas nos telúricos não. Excelente pergunta, obrigado. Muito bem. Temos aqui uma mão levantada, penso eu, justamente. Obrigada, boa noite a todos e todas. Agradeço muito este espaço. Tenho uma pergunta que não sei se... Pronto, é uma pergunta um bocado grande, porque infelizmente este momento fez-me aperceber assim de algumas assim desilusões desilusões naturais, não é? Porque ao mesmo tempo, ao vendo essa analogia do nosso planeta, dos tempos, espaços do nosso planeta em analogia com os outros planetas, apercebemos assim da esperança de vida e da humanidade e da importância da filosofia, da subjetividade e tudo mais, ao mesmo tempo com esta concepção de que se por um lado existem as partículas que fazem mal à humanidade e que isso até ajudava um bocadinho, por outro, pronto, a temperatura está a aumentar drasticamente. E a minha pergunta era se existe essa inspiração nos outros planetas para tentarmos usar estratégias para viver melhor durante mais tempo. Será essa a procura da humanidade e dos cientistas, em procurar lá fora modos que façam com que cá no planeta Terra as coisas possam estar um bocadinho mais equilibradas nesse sentido, mesmo a nível da existência de água. Pronto, acho que é isso. Ou se... Sim, acho que é isto. Você pretende dirigir a questão para... Acho que é para os dois. Sim, no limite para os dois, sim. Ok, então, da minha parte, eu acho que nós temos que nos concentrar essencialmente na Terra. Eu acho muito interessante os Elon Musks deste mundo andarem a gastar bilhões para levar foguetões a outros planetas. Acho que isso eventualmente poderia ser feito tudo com sondas, o essencial. Não acho que devemos nos concentrar e gastar muito dinheiro e muita energia a terraplanar outros planetas, ou seja, tornar condições habitáveis em Marte. Acho que está muito longe de estar nas 10 prioridades para os humanos. E, portanto, acho que, em relação à sua questão, devemos nos concentrar essencialmente em melhorar a vida e a habitabilidade da vida na Terra. Daquilo que eu disse há pouco, em que nos últimos 150 anos nós alterámos a Terra de várias maneiras, eu não falei de todas, as alterações, por exemplo, da superfície são brutais. Para terem uma ideia, quando falamos de alterações climáticas, para além dos gases de efeito de estufa, das partículas, aquilo que nós provocamos, como por exemplo a desflorestação da Amazónia, tem consequências devastadoras, se não, em muitos sítios, piores do que as infligidas pela alteração da constituição da atmosfera. Portanto, nós devemos ter cuidado com isso. Devemos parar substancialmente a desflorestação nas zonas tropicais. Devemos ter muito cuidado com as alterações da constituição de forma significativa da atmosfera e, portanto, devemos fazer tudo para que esta concentração dos gases de efeito de estufa não suba a taxas... Eu já nem digo não suba mais, porque ela vai sempre subir. Nós não conseguimos parar o que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos, porque nós não conseguimos dizer de repente a toda a população africana ou indiana que não tenham a possibilidade de melhorar o seu nível de vida
comendo mais proteína animal, tendo acesso a meios de transporte, quando garantidamente não vai haver proteína vegetal ou acesso a meios de transporte elétricos para todos ao mesmo tempo nos próximos 10 anos. É impossível. Portanto, as emissões e o facto da inércia das emissões ser muito grande implica que a concentração de gases de efeito de estufa aumente. No entanto, nós temos que tomar opções na vida. E, ao mesmo tempo que sabemos isso, podemos diminuir as taxas anuais de crescimento dos gases de efeito de estufa, que é aquilo que se pretende, dentro do contexto do Protocolo de Paris, e, ao mesmo tempo, não queremos que morram 6, 7 milhões de pessoas prematuramente devido às partículas. E, portanto, temos que diminuir, mesmo sabendo que o seu efeito, do ponto de vista de aumento de temperatura, não é o melhor. Mas são opções que temos que tomar e temos que viver com elas, mas é na Terra, não é em Marte. E, portanto, essa é a minha visão. Eu, se calhar, Pedro, eu deixaria a oportunidade para mais uma última questão. Se houver mais alguma... Temos aqui um curioso, só aqui um momento, temos aqui um amplificador de voz para podermos ouvir. Há anos atrás ouvia-se falar muito da capa do ozono, que estava a crescer, e ultimamente não se tem ouvido falar disso, parece que já não é problema. Gostaria de saber um pouco essa evolução, como tem sido, e também tenho lido que a maior produção de dióxido de carbono nem sequer é do homem, nem vem da terra, é do mar. Queria que me dissessem se isto é ou não verdade. Se for assim, o que é que o homem pode fazer? Porque então isto do câmbio climático tem muito mais que ver com temas que não estão sob o controle humano. São ciclos, os tais ciclos que existem na Terra ao longo de milhares de anos. Obrigado. Excelentes questões. Posso responder? De força, claro. Vou tentar ser sucinto, porque já vai para tarde. Então vamos lá ver. O buraco de ozono é um problema gravíssimo que foi controlado a tempo, mas que está a demorar muito mais a voltar ao normal do que se pensava. Ok? Um dos aspectos interessantes do buraco de ozono é que os climatologistas, onde eu me incluo, durante muito tempo, ali entre 1990, em que o assunto do buraco de ozono e o seu problema tecnológico, que é a substituição dos CFCs, que estavam nos frigoríficos, nos ar-condicionados, por aí fora, foi rapidamente controlado ao longo dos anos 90. Os climatologistas profissionais riam-se dos jornalistas e do público em geral confundir alterações climáticas com o buraco de ozono. É aquelas conversas de... Esse pessoal confunde, não percebe que não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso era o que nós pensávamos, porque já nos últimos anos percebeu-se que os CFCs, os tais compostos que faziam parte dos frigoríficos e dos ar-condicionados, a sua capacidade de reter radiação infravermelha e de aumentar o efeito estufa é muitíssimo maior do que a do metano. E, portanto, foi excelente, do ponto de vista das alterações climáticas, que nós controlássemos o efeito dos CFCs e houvesse muito menos emissão ao longo dos anos 90, dos últimos 30 anos, porque se tivéssemos continuado a meter CFCs nos ar-condicionados e nos frigoríficos, as alterações climáticas neste momento eram mais graves e no futuro ainda muito mais. Portanto, há que enfiar a carapuça, porque estes tipos pensam que sabem muita coisa, mas há sempre muitos aspectos que nós não sabemos. Esse é um aspecto. Mas está a demorar a curar, está a recuperar aquilo, tal como eu falei há pouco, dos polos serem especiais. O buraco do ozono é um fenómeno muito do Polo Norte e do Polo Sul, do inverno, em que a circulação fica muito fechada, muito fria, e o buraco tende a expandir-se nessa altura. E se perguntasse a especialistas há 20 anos o que é que seria em 2024, diriam, vai ser muito menor o buraco. E não, quando vem o inverno, o buraco não é assim tão diferente do que era, mas está controlado, não está a aumentar, e isso é muito importante até do ponto de vista de vida. A outra questão também é muito importante, mas é misturar aquilo que nós chamamos de depósitos com aquilo que são transferências. Uma coisa é a atmosfera ter pouco CO2, aquelas 400 partes por milhão,
como a massa da atmosfera é muito pouca, de facto o CO2 que está na atmosfera é muito pouco. O que está nos oceanos é muito maior, é ordens de grandeza superiores. E o que está nos sedimentos lá embaixo e nas rochas, onde vamos buscar o petróleo, é muito maior. Mas uma coisa é onde está concentrado, outra coisa é as transferências entre os vários sistemas, subsistemas do sistema climático. Ou seja, o facto de termos muito carbono aprisionado nos sedimentos no fundo do oceano ou de forma rochosa é relevante, mas não é, ele não está a sair naturalmente. O que está a provocar o aumento do CO2 é claramente a influência antropogénica, ok? Portanto, pequenas alterações, como eu dizia, de passar de 280 para 400 e calmamente para 500 e para 600 partes por milhão, se nós pegarmos na massa toda da atmosfera e comprimirmos na densidade da água, ficamos com 10 metros. Por isso é que o Pedro dizia há pouco que 90 e tal atmosferas corresponde a 1000 metros de oceano. Portanto, a atmosfera pesa pouco. Se pegarmos disto tudo e concentrarmos, são 10 metros de água, é o equivalente a 10 metros de água. Okay? Mas, no entanto, se nós passarmos a concentração de CO2 para o dobro dentro da pouca concentração que temos de moléculas na atmosfera, o efeito do ponto de vista de alterações climáticas é brutal. Agora, a maior parte desse CO2, mais tarde ou mais cedo, vai parar ao fundo do mar e vai parar às rochas. Mas isso é onde fica. Nós estamos a provocar desequilíbrios. Okay? Uma coisa é onde está muito, é como nós dizermos que há muito mais água no oceano do que na atmosfera. Pois é, mas se não houver transporte, se não houver evaporação preferencial nos oceanos e precipitação preferencial nos continentes e transporte líquido de muita água e vapor de água dos oceanos para os continentes, a vida da Terra acaba e acaba rapidamente. Não sei se têm ideia, as moléculas de água, todos os 10 dias dão uma volta a este ciclo. Portanto, num ano, nós temos cerca de 40, 50 vezes as moléculas da Terra. Portanto, se deixasse de haver evaporação e transporte para a Terra de vapor de água, rapidamente os lagos, os rios secariam e não teríamos... E, portanto, o facto de haver pouca água na atmosfera, comparado com a água cá nos oceanos, vale o que vale, porque é dessa água da atmosfera que, em última análise, nós dependemos. Ok? Muito bem, eu creio que estamos em condições de encerrar o nosso debate. Foi a Terra à luz de outros planetas. Tivemos connosco Ricardo Trigo, Pedro Machado, num evento Culturgest com a parceria do Instituto de Astrofísica. O meu nome é Fábio Silva, espero tenham gostado. Obrigado. E continuem a dar espaço.